E ainda falando sobre o toque, eu recebo hoje aqui no estúdio a psiquiatra Ana Gabriela Uni, que é supervisora do ambulatório de toque e síndrome de Tourette na unidade de psiquiatria da infância e adolescência da UPA Unifesp. Olá, doutora, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu começo perguntando para a senhora o quanto é importante a pessoa que tem o toque ela ser diagnosticada. A gente viu na reportagem o menino Caio dizendo que quando ele soube o que ele tinha, ele sentiu um alívio. Então, o quanto é importante fazer esse diagnóstico? Olha, é fundamental, né? Primeiro porque a pessoa deixa de achar que é a única pessoa da face da Terra que sofre com esse tipo de problema. E isso já dá um alívio, né? Saber que aquilo tem nome, tem tratamento, tem uma possibilidade de melhora. E segundo, porque é só a partir de um diagnóstico correto que você vai conseguir fazer um tratamento correto. Muitas pessoas hoje em dia ainda resistem a procurar ajuda, e por quê? O toque tem a característica de que os pensamentos que invadem a mente da pessoa são muitas vezes bizarros, são pensamentos estranhos. E a pessoa acha que está ficando louca. E aí muitas vezes isso dá medo. Então ela reluta. Os trabalhos mostram que a média de tempo que decorre entre o início dos sintomas e a procura por ajuda pode chegar a 14 anos. Então as pessoas, inclusive se chama também a doença do segredo, porque a pessoa mantém em segredo aquilo e sofre calado. E normalmente aparece em que fase da vida? Ainda na infância? Pode aparecer na infância, né, e pode aparecer na idade adulta. Tem dois picos aí de início. Na infância é mais comum que comece nos meninos, por volta dos 8, 9 anos de idade, mas pode começar mais cedo. E na vida adulta, as mulheres. Então, quando começa na idade adulta, é mais frequente que a pessoa seja mulher. E quando começa na infância, é mais frequente que seja menino. Mas quando se soma tudo, é meio a meio. Agora, tem uma explicação biológica ou social para isso, doutora? Tem explicação biológica, tem um componente genético. Então, pessoas que têm alguém com toque na família têm mais chance de ter toque. Se a pessoa tem um toque de início precoce, ou seja, antes dos 18 anos de idade, a chance de que venha a ter alguém na família afetado é em torno de 20%, ou seja, bem mais alto do que na população geral, que é de 1 a 2%. E existem fatores ambientais também, então traumas psicológicos podem desencadear o toque, infecções muitas vezes podem desencadear o toque, tumores cerebrais, doenças autoimunes. Por isso que é fundamental que a pessoa com toque procure um psiquiatra para fazer um diagnóstico diferencial, fazer uma avaliação clínica, às vezes exames, para saber se é um problema clínico, que é orgânico, né? Alguma coisa cerebral ou neurológica, ou se é psiquiátrico, e aí o psiquiatra e o terapeuta vão dar conta. Mas o diagnóstico ele só pode ser feito através dos sintomas que aparecem, né? Sim. É por aí que a doença se torna perceptível. Isso, o diagnóstico é clínico, ou seja, só com uma entrevista a gente dá o diagnóstico. Mas como existem causas orgânicas, a gente precisa fazer uma série de avaliações, de exames, para ter certeza de que não é, por exemplo, um tumor cerebral ou alguma outra coisa, que vai ser outro tipo de tratamento, né? Agora, o que diferencia o toque de apenas pensamentos que não fazem sentido ou até mesmo a simples mania do toque? A diferença é que é o tempo em que isso dura e a intensidade do sofrimento que causa. Então a gente tem algumas manias, por exemplo, eu não tenho toque, mas se eu ando de ônibus, que eu sei que aquela barra de segurar é um dos lugares mais contaminados que a gente pode encontrar, ou se eu vou num banheiro público, né? Depois que eu toco na torneira ou na maçaneta do banheiro, eu vou limpar minha mão com álcool gel, eu ando com álcool gel na minha bolsa. Por quê? Porque eu sei que isso é um risco real de pegar uma doença. A pessoa que tem toque leva isso a um extremo. Então ela vai começar a usar álcool gel de qualquer maneira, se pegar em qualquer coisa, até mesmo dentro da casa dela, onde seria um lugar onde não haveria risco de contaminação. Ou seja, o sofrimento é tão grande que leva a rituais, né, rituais de limpeza, se a ideia é contaminação, pegar doença, ou outros tipos de rituais, dependendo do sintoma. E isso acaba ocupando muito tempo da vida da pessoa. A pessoa passa horas, né, naqueles rituais. Então, o que diferencia, né, uma mania que seria, né, normal, aceitável, de um toque é o sofrimento e o tempo que a pessoa gasta com isso. A
gente viu também na reportagem o menino Caio dizendo que ali na Marginal vinha um pensamento de poderia ter atropelado uma pessoa, ou seja, aquele pensamento é mais forte do que a imagem que está ali na frente dos olhos da pessoa, né? Ela não acredita na realidade, sim no pensamento. Por que isso acontece? Por que é tão forte esse impulso, né? Por conta da ansiedade que vem junto. Então vem o pensamento, será que eu atropelei alguém? E aí o terror dessa ideia é tão grande que ele é obrigado a voltar. Só que aí ele vê que não tem ninguém morto, anda mais 1 quilômetro e pensa, mas e se eu atropelei e joguei a pessoa para o meio-fio? E aí a pessoa se sente obrigada a voltar para ver se ele não atropelou alguém que foi jogado para o meio-fio. Entendeu? Assim, a ideia é absurda, ele sabe que é absurdo, mas a ansiedade, a angústia que ele começa a sentir é tão grande que ele não consegue evitar. Agora, o toque, por que ele é associado à síndrome de Tourette? Queria saber um pouquinho o que é essa síndrome também e se o toque está associado também a outras síndromes, outros transtornos. Sim. A síndrome de Tourette, ela é caracterizada por tiques motores e vocais. E existe uma genética em comum entre o toque e o Tourette. Então, quando a pessoa tem toque, vai ter 10% de chance dela ter Tourette também. E se a pessoa tem Tourette, vai ter 30% de chance de ter toque também. Por quê? Provavelmente é porque tem genes em comum, né, que aumentam a chance de dar o mesmo problema, e também pelas vias cerebrais que são envolvidas, que têm passos semelhantes. Então, em geral, a pessoa que tem toque tem maior chance de ter Tourette e vice-versa. Nossa repórter, a Mariane Mansuido, ela também verificou durante a reportagem, uma das meninas, a Daniela, ela tinha a síndrome do pânico associada também. Sim. É comum? Sim, o pânico é uma expressão de ansiedade. Então, o toque, pela ansiedade que causa, pode levar a uma síndrome do pânico. Né? Não necessariamente é uma doença associada, uma comorbidade, né? Pode fazer parte do quadro porque a ansiedade é muito grande. Agora, o toque envolve diferentes temas, né? Sim. A questão da limpeza, muitos envolve religião, e ele é um pouco estereotipado ainda, né, doutora? Isso acaba prejudicando para que se conheça melhor a doença? Por exemplo, teve aquele filme do Jack Nicholson, né, que é O Melhor Impossível. Então, os sintomas de lavar muito as mãos, o sintoma de não pisar nas riscas, isso caiu na mídia e as pessoas têm a ideia de que toque é só isso. Mas a possibilidade de sintomas no toque é infinita, né? O nosso mundo é vasto e a possibilidade de sintomas é enorme. E não necessariamente ele precisa ser externalizado. Pode ser só mental, pode ser só mental. Então, por exemplo, existem obsessões religiosas, pessoas que quando vão na igreja olham a imagem de Cristo ou a imagem de Nossa Senhora e imaginam que estão fazendo sexo com aquelas imagens. Isso gera uma culpa muito grande, né, um horror muito grande, uma vergonha absurda de dizer que pensa isso, e isso faz com que a pessoa mantenha em segredo. Né? E a compulsão pode ser rezar, né? Então a pessoa vive tudo na mente, né? A obsessão e a compulsão é só na mente, né? Doutora, então o quanto que é importante falar sobre a doença, a pessoa que sofre, para não sofrer sozinha, o quão é importante o apoio da família e quais os tipos de tratamento que a gente tem hoje em dia? O apoio da família é fundamental. Agora, o importante é saber como é que tem que ser dado esse apoio. Muitas vezes a família pensa que está ajudando se fizer o ritual para o paciente. Então, o paciente pede, lava para mim a minha roupa porque eu tenho medo de contaminar a roupa. Né? E aí a família vai. Ou, não quero que ninguém entre na casa de sapato, tem que deixar o sapato no corredor. E aí a família vai e aceita, porque acha que assim está ajudando. É o contrário, né? Como todos esses sintomas são absurdos, né? Não tem lógica, a família não pode entrar na onda. Não pode dar corda. Quando a família faz isso, a gente chama isso de acomodação. E quando se estabelece esse fenômeno de acomodação familiar, o tratamento do toque fica muito mais difícil. Então, o que a família tem que fazer é se recusar a entrar nesses rituais e levar a pessoa ao médico para tratamento. E qual que é o tratamento indicado? O tratamento é com medicação e com psicoterapia.
A gente usa antidepressivos, antipsicóticos, às vezes ansiolíticos, e a psicoterapia, de preferência, a terapia comportamental, que vai ensinar a pessoa a combater esses pensamentos, afastar eles quando vierem. A chance de melhora é muito grande e quando se associam as duas abordagens, a medicamentosa e a comportamental, a taxa de sucesso vai para 80% a 90%. Ok, doutora, eu queria agradecer muito pela entrevista e os esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade.